Olá pessoal, vamos começar hoje falar sobre o capítulo 4, né, que o Quinet ele denominou Capital e Libido. Porém, antes da gente falar sobre o assunto propriamente dito, né, eu gostaria de agradecer as pessoas que têm se inscrito no meu canal, ou pelos vídeos que eu gravo, ou pelos vídeos que eu posto, que eu coloco lá no canal, que eu coloco aqui no canal, sobre o ensino do Dr. Lai Ribeiro, sobre espiritualidade, sobre a psicologia, a psicanálise. Então, eu agradeço muito. Talvez 423 inscritos não seja nada para alguém que tenha 2 milhões de inscritos. Porém, para mim, 423 inscritos para mim significa muita coisa. Então, vai minha gratidão a todos os inscritos e aqueles que também, especialmente aqueles que assistem os vídeos, né? E dizer que quem quiser pode fazer comentário, críticas construtivas, sempre serão bem-vindas. Outra coisa, eu acabei de publicar o meu segundo livro, né? O primeiro livro foi publicado pelas Novas Edições Acadêmicas, e é um livro de 2019, que é o Freud para Leigos. E esse livro, agora de 2023, ele se chama Temas em Psicanálise, parte 1. Melancolia, Teoria e Clínica, né? E está disponível pela Amazon. É um livro que financeiramente o investimento não é tão alto, né? Então, ele está custando em torno de R$25 o livro impresso e R$15 o e-book, né? Então, quem puder, quem quiser, quem se interessa por livros técnicos, quem se interessa sobre a melancolia, né? E se puder comprar, eu agradeço. Mas vamos lá, vamos começar agora a falar sobre o resumo do capítulo 4, né? Capital e Libido. Então, no início do capítulo, ele já começa falando sobre um filme, sobre um livro, uma tese ou é uma dissertação, que agora não me lembro, de uma autora que fala sobre a Mary Monroe, né? Não sei se é assim que pronuncia, porém estou pronunciando dessa maneira, que tem um filme dela que se chama Capital da Libido, né? E aí ela falando sobre como as mulheres, né, hollywoodianas, elas têm essa relação, como é essa relação da mulher hollywoodiana com o desenvolvimento do capital, né? Enfim. Porém, ele se debruça mesmo, ele começa o capítulo, ele inicia sinalizando que a grande disseminação da psicanálise ocorreu através dos Estados Unidos, né? Com foco no fortalecimento do ego e sua adaptação à realidade, em detrimento das formações do inconsciente, dos seus enigmas e das suas decifrações. Por isso que ele fala muito sobre... Ele inicia falando sobre a atriz Mary Monroe, né? Justamente para sinalizar que teve um boom da psicanálise nos Estados Unidos. A psicanálise ficou muito conhecida, foi muito divulgada a partir do momento que ela começou a ser usada, né, em solo norte-americano, porém com essa ênfase no fortalecimento do ego e na sua adaptação à realidade. Mas aí Lacan, ele vai dizer que o famigerado time is money, né, norte-americano, né, neoliberal, digamos assim, não se sustenta, né? Então, o time is money e a psicanálise e uma sessão analítica não se sustenta, é totalmente diferente. Então, o Quinet ele vai fazer uma breve explicação do que é libido em Freud, nesse início do capítulo, né? Mostrando que a libido é uma energia não quantificável das pulsões, ou seja, ela é uma energia dinâmica e vital da pulsão sexual. Lembrando que pulsão aqui, ele faz uma diferenciação, que existe a pulsão enquanto significante
e a pulsão enquanto libido, né? A pulsão enquanto significante, ela é representativo da pulsão, é um representante representativo da pulsão. Existe uma representação. E a pulsão enquanto libido, ela é uma grandeza quantitativa e sem representação no inconsciente. Então, enquanto a pulsão enquanto significante, nessa sua vertente significante, existe uma representação da pulsão, né? E aí toda essa questão do ciframento, do deciframento, a pulsão enquanto libido, ela é uma grandeza quantificável sem representação, né? No inconsciente do sujeito. Então, a libido é o que se apreende em sua manifestação dinâmica, através de suas vicissitudes, nas satisfações parciais, nos sonhos, nos sintomas, na sublimação, ou através da satisfação sexual direta, na satisfação sexual propriamente dita. Ou seja, né, ele está querendo dizer aqui que essa libido, como ela não tem uma representação no inconsciente, a gente só consegue captá-la, a gente só consegue identificá-la a partir desses representantes, né? Que é de satisfações parciais, que seria realmente o sonho, né? Por isso que o sonho, ele no setting analítico, ele é importante, né? Por isso que muitas vezes o sonho, ele fala muito desse processo da própria análise do sujeito, né? A partir dos sintomas também, que são representações, são satisfações parciais, né? São conciliações, a gente pega lá a tópica freudiana, a primeira tópica, não, a primeira não, desculpa, a segunda tópica, ego, id e superego, eu, isso e supereu, né? Que a gente também pode falar assim. O sintoma seria uma conciliação entre instâncias psíquicas. No caso, né, da neurose, seria uma conciliação entre ego ou eu e o id ou isso, né? Aí ele vai falando que o gozo é o termo usado por Lacan para abranger o conceito de libido e de satisfação, que, no caso, estes não tendo representação no inconsciente, né? Então, ele vai, para Lacan resolve essa questão dessa libido, que não tem representação, assim, no inconsciente, cunhando o conceito de gozo, né? Que seria justamente a junção entre libido e satisfação, né? Que não representáveis no inconsciente do sujeito. Os significantes dessa pulsão são atualizados na transferência através da demanda de amor que o analisante direciona ao analista, né? Então, tanto da demanda de amor, quanto da demanda de interpretação, quanto pelo dinheiro que ele investe, que ele paga para poder fazer uma análise, né? Então, esses significantes da pulsão, né, no caso aqui atualizado na transferência, como demanda de amor, demanda de interpretação e o dinheiro que o paciente investe, isso é algo muito, muito importante que aparece e que tem que emergir, vai aparecer durante a análise, né? Tudo isso aqui ele está explicando, ele vai falando para poder focar na questão do dinheiro enquanto representante, né? Enquanto capital da libido, né? Então, ele coloca na página 76 assim, ó: a pulsão sexual tem, portanto, dois aspectos: sua representação inconsciente e sua manifestação dinâmica, ou seja, a libido, que Freud, indo contra Jung, sempre considerou em sua natureza sexual, né? Então, a pulsão sexual, ela vai ter esses dois representantes, que é tanto a representação inconsciente, né? Ou seja, a sua não representação inconsciente, né? E a sua manifestação dinâmica, que aparece como libido, né? Nem tudo, porém, da pulsão é relacionado ao significante. E sim, pode se relacionar ao objeto causa de desejo, que é uma coisa que a gente já falou no capítulo anterior, né? Pode se relacionar ao objeto A, né? Lembrando que, nesse sentido, nem tudo é significante.
né? Nem tudo é passível de ser decifrado. Tem coisas, tem questões que estão fora do significante, que são as questões relacionadas ao objeto pequeno a, o objeto A, causa de desejo, né? Então, nem tudo da pulsão é relacionado ao significante, e sim pode se relacionar ao objeto causa de desejo para onde se dirige a pulsão, sem atingi-lo, no entanto. Então, esse objeto A, enquanto a gente vai buscando, a gente vai tentando se aproximar dele, mais ele vai se distanciando, né? A gente não consegue atingi-lo. E aí se coloca toda aquela questão da análise terminável e interminável, né? Porque existe aspectos de uma análise que não são passíveis de significantização, né? Que não são passíveis de interpretação também, que estão para além do significante, que estão relacionadas a Lalang, né? Que nem não falo da Lalang aqui, mas pelo menos até agora. Mas a gente sabe que Lacan vai dizer que existe uma dimensão de Lalang, né? Uma dimensão que ela não comporta significação e nem interpretação, que está relacionada com o objeto A. Então, o objeto A, ele é o condensador, o grande condensador de gozo, né? Ou seja, ele condensa em si tanto a libido em sua dimensão dinâmica, tanto a libido em sua dimensão dinâmica, né, no caso como representação, como a sua dimensão de satisfação, né, no caso de representação inconsciente. Os significantes da demanda representativas da pulsão são recalcados e cifrados no inconsciente, né? Este aspecto é que torna possível a análise do sintoma. Então, a gente tem que sempre observar o critério de analisabilidade do sintoma e não do sujeito, né? Esse aspecto da demanda, né, do significante da demanda representativas da pulsão, é que torna possível a análise do sintoma por este ser da ordem da linguagem, ou seja, uma formação do inconsciente, né? Então, a libido é o que se satisfaz no sintoma, é o que constitui sua resistência sob dois aspectos: resistência ao deciframento e resistência do sujeito a abandonar o seu sintoma, o gozo do sintoma. Então, essa libido, né, que se satisfaz no sintoma, né, lembrando que aí a gente também pode entender que esse objeto A, ele condensa tanto o libido como satisfação, né? É o que constitui a resistência, né? Essa palavra-chave também na análise, a resistência sobre desses dois aspectos. A resistência ao deciframento, né? Pressupondo que todo deciframento pressupõe que houve antes um ciframento, né? E a resistência do próprio sujeito de abandonar o seu sintoma, que aí tem que ver com o gozo do sintoma. Ele vai falar mais na frente justamente sobre essa questão dos ganhos primários e secundários com a doença, no caso com a neurose, né? Por isso que Freud ele fala que a neurose é algo tão caro, né? E o dinheiro em análise ele está relacionado com o que é caro para o sujeito, né? Então o dinheiro na análise é da ordem tanto do ciframento, né, quanto dessa energia quantificável de valor inestimável que é a libido, né? Então ele se relaciona com esse ciframento que foi feito anteriormente para depois ser decifrado através de uma análise, por exemplo, quanto dessa energia quantificável de valor inestimável que é a libido. Então, o capital é o conjunto das riquezas ou dos bens de um país ou de um indivíduo e a moeda, e essa moeda seria aquilo justamente que o capital se afigura no que se refere ao capital como esse valor de troca, né? Então, ele vai citar aqui nesse ponto do capítulo, ele vai fazer algumas citações de Marx, né? O Capital de Marx, e ele vai dizer que para Marx o capital seria o móvel do trabalho, né? Aquilo que confere valor a determinado objeto, em Marx, é o tempo de trabalho despendido em sua produção. Então, o time is money do capital, esse tempo é dinheiro do capital, ele escamoteia, ele esconde aí a mais-valia, né, para Marx,
na medida em que dissimula um time que não é money, ou melhor, um tempo que não é contabilizado, que é esse aspecto da mais-valia, né? É um tempo dispendido, é um tempo trabalhado que não é contabilizado, né? Que o operário, ele não ganha, quem ganha é o patrão, quem ganha em vez de quem ganhar é o operário, quem ganha aí é o dono dos meios de produção. Então, o que se troca, na verdade, segundo Quinet, é a falta a gozar. O dinheiro, nesta perspectiva analítica, né, é o representante universal da falta de gozar. O dinheiro é o que sempre falta, aquilo de que nunca se tem o suficiente. Isto faz Lacan dizer que o rico é inanalisável, já que para ele nada falta, podendo tudo obter, né? Essa questão aqui de que Lacan falava que desse critério de não analisabilidade de uma pessoa muito rica, né, de um milionário, talvez ele faça mais uma brincadeira relacionada a isso, porque quando ele fala de que nada falta a esse sujeito, a verdade é que como nós somos seres faltantes, como nós somos seres para a morte, sempre vai nos faltar tempo, né? Sempre nós vamos ter essa dimensão de que podemos até ter dinheiro, mas falta tempo, né? Nós não podemos comprar o tempo. Então, na verdade, sempre vai faltar alguma coisa. Não importa se a pessoa é muito rica ou se a pessoa é muito pobre. A pessoa muito rica, ela vai sempre se defrontar com coisas que ela não consegue comprar, que ela não pode comprar, né? E isso também é uma dimensão de falta a gozar. Bom, em psicanálise, o trabalho como o do sonho refere-se ao trabalho do significante sobre o gozo, né? Essa decifração do sintoma, né? Que se reflete, que está relacionado com esse ciframento que houve antes, né? Essa junção entre libido e satisfação, essa conciliação. Então, o resultado disso é que o trabalhador, o analisante, ao invés de agir sobre a matéria bruta para produzir um objeto que será de alguém, o sujeito aí irá desfrutar do objeto A com a condição de não possuí-lo. Olha que interessante. É daqui que vem aquela ideia de que amar é dar aquilo que não se tem para aquele que não precisa, né? Para aquele que não pediu. O objeto A, que é o objeto propriamente da pulsão, é função da renúncia ao gozo. Ao tomarmos como modelo o trabalhador e a dialética do senhor e do escravo, é o que Quinet fala, né? O objeto A é função da renúncia ao gozo, sob o efeito não da ordem do patrão, mas da ordem do discurso. Então, aqui ele tá trazendo também essa ideia hegeliana, né, do senhor e do escravo, para mostrar que, pelo menos, quando em matéria de psicanálise, esse objeto A, que é aquilo que cai, né, que é aquilo que é uma conciliação, né, também, de alguma maneira, reflete a nossa renúncia a esse gozo mortífero, né? Então, o objeto A é a incidência do significante sobre o gozo, né? Cuja fórmula traçada por Jacques Alain Millet é a seguinte. Aí ele coloca lá, né? A maiúsculo, que aí o A se refere a esse grande outro, né? A gente pode até falar que seria a mãe, por exemplo, sobre J maiúsculo, que seria aí, que seria o gozo, né? Que vai incidir sobre A pequeno, que é o objeto pequeno A, né? Então, por isso que o objeto A é a incidência do significante sobre o gozo do sujeito. É por isso que o desejo, ele é contrário ao gozo. É por isso que uma análise vai fazer emergir o sujeito do desejo, né? É por isso que a análise, é por isso que falar faz com que a gente esteja do lado da lei, e que o silêncio
esteja do lado da morte, né? Do gozo, né? Mortífero, do super-eu. Então, a metaforização do gozo tem como produto um resto que é o objeto A, né? O trabalho de ciframento do gozo pelo significante contém uma mais-valia não contabilizada. O objeto A, dito o objeto mais de gozar, esse não é contabilizado. A análise, além de seu trabalho de deciframento, deve levar este processo de deciframento até as últimas consequências, ou seja, tudo dizer até não se poder mais, né? 2 ditos da experiência psicanalítica sobre um resto impossível de ser cifrado. O objeto A, objeto sem substância, o produto final do processo analítico, né? Então, chega num ponto da análise que não existe mais o que dizer. Tudo já foi dito, né? E aí é o momento de você muitas vezes, dar uma pausa da análise, né? Aqui, Quinet faz uma análise dos 4 discursos, né, na página 79, onde um agente, baseado numa verdade, age sobre um alguém para se obter uma produção. Na verdade, aqui, ele vai fazer uma análise, não dos 4 discursos, ele vai fazer uma análise do discurso do mestre e do discurso do analista. É exatamente isso, né? Então, ó, que é um conceito interessante da psicanálise lacaniana, né, que não é de Freud, quando ele vai falar desses discursos, né, e aí ele vai falar que existe um agente, né, e abaixo desse agente existe uma verdade, ele está baseado numa verdade, e ele vai agir sobre um outro, né, para se obter uma produção, né, que aí é bem típico do discurso do mestre, né, S1 é o significante mestre, que está baseado no sujeito dividido, né? Baseado na verdade do sujeito dividido, incide sobre o saber, o S2, para gerar uma produção, que é o objeto pequeno a. Lacan, então, assemelha este discurso, o discurso do mestre, ao discurso do próprio inconsciente. Este que é um trabalhador ideal, trabalhador full time, né? Em tempo integral, trabalhador ideal para o capitalismo na medida em que não pensa, não julga, não calcula, só trabalha. Os xixes, jogos de palavras e sonhos são formações do inconsciente que falam sobre a verdade desse sujeito, né? Sobre o sujeito do desejo, na medida em que a libido é quem calcula e conta em seu processo de deciframento. É por isso que os xixes, os lapsos, os jogos de palavras, os sonhos são importantes numa análise. A gente tem que estar atento. Por isso que a associação livre, né, e a escuta flutuante, ela promove que essas formações do inconsciente advenham, né, e a gente vai captando aí os significantes. No trabalho da análise, o objeto mais de gozar se situa na função de agente. Aí, no caso, ele está falando já do discurso do analista, né? No trabalho da análise, o objeto mais de gozar se situa na função do agente para que o sujeito dividido produza significantes primordiais, que são o S1, que é o S1, que o aliena enquanto sujeito, e o saber depositado neste laço social seria a verdade, que o saber, no caso, é o S2, né? No mercado de trabalho, aí ele vai fazer uma referência a Marx. Marx mostra a função da mais-valia, traduzida por Lacan como renúncia ao gozo. Porém, o objeto A é um mais de gozar. Mais de gozar para quem, né? O sujeito supõe ser para o grande outro, né? E de uma certa forma o é. Ou seja, esse objeto A, objeto da pulsão, é sempre um objeto do outro, do grande outro, na medida em que o sujeito o supõe ser do grande outro. O processo da análise, então, pretende, dessa maneira, levar o sujeito a saber que esse grande outro tampouco detém o objeto que lhe escapa, pois esse grande outro ali é furado. Não é possível, por isso que a gente falava na outra aula, que não é possível você tamponar completamente sua angústia, né? Não é possível que essas grandes figuras de autoridade elas se mantenham depois que você faz um processo de análise. Alguma coisa cai, né? E aí, por isso que a gente fala do objeto A. Então, o dinheiro em análise, ele pode representar esse ciframento do gozo, né?
Quinet, ele comenta sobre o texto de Freud, o início do tratamento, quando Freud menciona a necessidade de um analista ganhar a vida. Então, falando especificamente agora sobre o dinheiro em análise, ele fala sobre esse texto de Freud, no início do tratamento, dizendo que Freud, ele fala que, primeiro de tudo, o analista precisa ganhar a vida, né, cobrando o valor da sessão. Mas, e que é importante saber que uma análise, né, e até a gente pode até estender para a psicoterapia, não é uma conversa, não é um diálogo, né? Existem ganhos aí, existem perdas. A gente ganha, mas a gente também perde, né? E não é uma conversa entre amigos. Então, assim, é preciso que se cobre, mas também o fato de o dinheiro ter, além de tudo, para o sujeito existe uma dimensão libidinal no dinheiro, né? E você cobrar a sessão, um valor por aquela sessão, vai mover, vai fazer surgir, emergir esse sujeito de desejo. Ao falar sobre o dinheiro, Freud distinguiria, segundo Quinet, aqui, a necessidade do poder e a dimensão sexual. Então, na dimensão sexual, ele distinguiria o desejo, que é a dimensão sexual per si, e também o amor, que é uma dimensão relacionada à demanda ao grande outro, né? Então, é importante entender isso, que o dinheiro na análise, ele faz mover, faz mobilizar, faz emergir, demonstra tanto questões relacionadas a essa necessidade do poder, quanto relacionadas a essa dimensão sexual. E na dimensão sexual existiria tanto o desejo quanto o amor, né? Então, que nem desdobra essas questões aqui que a gente falou, né, sobre essa dimensão do poder e do desejo e da dimensão sexual na análise, falando sobre, ele desdobra em cinco questões, né? A primeira questão é o primeiro viver, né? Então, primeiro surge uma necessidade, né, no caso aí, o desejo, quando a gente nasce, nós não somos seres de desejo, nós somos seres de pura necessidade, né? Com o tempo, com o passar do tempo, a criança, a criança mama porque ela tem fome, mas com o passar do tempo, quem é mãe, quem já observou mulheres amamentando seus filhos, seus bebês, é passível de perceber que no início a criança mama por necessidade, por fome, mas depois a criança vai surgindo aí nessa necessidade a dimensão do desejo. Então, muitas vezes a criança mama não é porque ela está com fome, é para tamponar uma angústia inenarrável, né? E também tem uma questão relacionada com essa zona erógena, que é a zona erógena, que é a zona da boca, né? Que é a zona oral, no desenvolvimento da criança, né? Então, muitas vezes a criança, o bebê, com o passar do tempo, ela não mama porque tem fome, mama porque surge aí uma dimensão de desejo. E aí na análise também, né? Então, o analista, ele é uma coisa interessante que o Lacan fala, que a oferta cria a demanda, né? E então o analista, ele oferta ali seus serviços, né? Porque primeiro existe o viver, ele precisa ganhar a vida, mas existe também uma dimensão relacionada com essa dimensão sexual, que o dinheiro aí ele denota, tanto em sua faceta de desejo como na sua faceta de amor, né? E aí a gente pode falar das transferências, né? Existe uma transferência negativa, existe uma transferência positiva, né? Então, o segundo aspecto é porque o dinheiro pode ser um signo de alguma coisa, né? Então, ele tampona a falta a ter, mascarando a castração, né? Então, o dinheiro, ele faz, quando a gente fala que ele tampona a falta a ter, é porque o sujeito, ele se aliena nessa ideia de que ele pode pagar, né? Então, momentaneamente, o dinheiro ele faz ele cobre um pouco essa nossa angústia, né? Nossa angústia de seres para a morte, né? Mascarando essa castração. Só que a análise, de alguma maneira, ela vai destampar,
essa alienação, essa ilusão do sujeito, mostrando que existe uma castração que o sujeito precisa lidar com ela. Então, o terceiro aspecto é porque o dinheiro pode ser um sinal de amor, né? Então, o dinheiro, a forma como o analisante, ele paga a sessão, a forma, se ele atrasa, se ele quer pagar mais, se ele paga antes do dia da sessão, se ele falta e paga sem que o analista peça, tudo isso são questões que a gente tem que observar. O dinheiro também, ele tem uma marca de significante, se inscrevendo numa cadeia associativa, e há o gozo do dinheiro designado pela libidinização do capital no ser falante, né? Então, todas essas questões, tanto o primeiro viver, depois o dinheiro sendo um signo de algo, o dinheiro também sendo um sinal de amor, e o dinheiro como marca do significante, e o gozo do dinheiro tem que estar sendo observado por esse analista, né? Então, a entrada na cultura implica que a necessidade passe pela linguagem, arrancando o dinheiro do registro imediato da necessidade, né? Então, é por isso que nem todo mundo tem demanda de análise, é por isso que nem todo mundo suporta o investimento, né, até financeiro, de uma análise. A própria noção de dinheiro já denota a troca de objetos e bens marcados pela simbolização. O dinheiro aí só existe em função da linguagem. Então, é por isso que nós não estamos sobre a ordem, sobre a égide da pura necessidade, né? E sim da linguagem. Por isso que o dinheiro, existe essa questão, cobrar ou não cobrar, né? E aí, o dinheiro, muitas vezes, tanto que a própria François Doutor, quando ela atendia crianças, ela não cobrava, ela trabalhava em instituições, né? Então ela não cobrava, não tinha um valor fixo que o paciente pagava a ela, porém, ela fazia a criança pagá-la como? Ela solicitava da criança trazer alguma coisa, algo, né? Que teria um valor de troca aí e que teria um valor de dinheiro, né? Para essa criança. Por exemplo, uma pedrinha que a criança colhesse no meio da rua, né? Uma moedinha que a criança tivesse em casa, né? Que seria uma forma de pagamento. O dinheiro vinculado ao desejo entra em circulação marcado pela falta. Encontramos, então, com efeito, o dinheiro fazendo parte da série de equivalências simbólicas depreendidas por Freud dentro dos objetos que caem: seio, pênis, excremento, dinheiro, criança, presente, etc. Objetos marcados pela castração e, portanto, suscetíveis de entrar nessa série fálica. O dinheiro, então, é da ordem pulsional e permite o ciframento do gozo. Portanto, como faltante, ou seja, como substituto do objeto que representa a falta, isto é, a castração, que é menos fi, né? O dinheiro entra na série dos objetos destacados do corpo: seio, fezes, pênis, dinheiro. Esta seria uma vertente metafórica. O dinheiro metaforiza a falta implicada no desejo. Também existe uma vertente metonímica, ou seja, enquanto metonímia do capital, desejo sempre de outra coisa. Então o dinheiro ele tem tanto uma dimensão metafórica como uma dimensão metonímica, né? Metafórica no sentido de que a falta está implicada no desejo, né? E metonímica porque o capital ele sempre sinaliza um desejo, mas sempre de outra coisa. Os objetos de consumo, então, aparecem como substitutos imaginários do objeto A, do objeto pequeno a. O gesto do analista de cobrar mostra que ele não está ali de graça e que não está interessado em fazer do analisante um objeto de seu gozo, de suas pesquisas, objeto de sua experiência clínica para, por exemplo, ingressar como membro em uma sociedade psicanalítica, fazer sucesso nas jornadas clínicas, etc. Esse pagar mostra que algo do desejo do analista é também amoedável pelo dinheiro e que a análise está colocada dentro de um laço social, né? Mas que não é um laço social de amizade, né? O analista ele não é seu amigo. O dinheiro na análise tem uma dimensão de paragozo, né? É por isso que o dinheiro em análise está relacionado com a emergência do sujeito desejante.
As questões relacionadas ao tema do dinheiro e do sexo sempre dividiram e sempre dividirão o sujeito, né? E o colocam em posição de bipartição. Então, Freud, ele diz ainda nesse texto de O Início do Tratamento, né, que nos faz lembrar que o analista, portanto, está determinado desde o princípio a não concordar com esta atitude relacionada tanto ao sexo quanto ao dinheiro, né? A atitude que ele fala aqui é uma atitude de mascaramento, ou uma atitude de vergonha relacionada a esses temas tabus, né? Numa análise, o sujeito ele precisa falar sobre esses temas tabus. Ele precisa falar sobre essas coisas que o fazem sofrer, essas coisas que são até muitas vezes difíceis de serem ditas, né? E que a passagem do face to face para o divã pode ajudar a que o paciente consiga nomear mais facilmente sobre essas questões plenas de sentido, sobre sexo, sobre morte, né? Questões relacionadas com o real também, né? Então, o analista, portanto, está determinado desde o princípio a não concordar com esta atitude, mas em seus negócios com os pacientes, ele deve tratar de assuntos de dinheiro com a mesma franqueza natural com que deseja educá-los nas questões relativas à vida sexual. Demonstra-lhes que ele próprio rejeitou uma falsa vergonha sobre esses assuntos ao dizer-lhes voluntariamente o preço com que avalia o seu tempo. Contra o pudor, segundo Quinet, Freud indica rejeitar a falsa vergonha e contra a hipocrisia demonstra que você deve ter franqueza. Nada é mais caro, aí Quinet ele faz uma menção do que diz Freud, né? Nada é mais caro do que a doença e a ignorância. E aí, no caso, o sintoma, segundo Quinet, é o melhor amigo do neurótico, pois é onde a libido está investida. E aí, quando você cobra pela sessão, você faz emergir aí, surgir aí o desejo, o sujeito do desejo, né? Você vai fazendo a retificação subjetiva e o sujeito, ele vai, existe uma coisa chamada neurose de transferência. O que significa isso? Significa dizer que o sintoma, ele vai assumir uma nova roupagem durante uma análise. Ele vai mudando de roupagem, né? Então, segundo Freud, existiriam dois benefícios com o sintoma, né? Ganhos secundários com o sintoma. E como a gente falou, né? Como o sintoma é o melhor amigo do neurótico, porque é onde você percebe onde a libido está investida, né, nessa conciliação entre libido e satisfação. A gente sabe que existem dois ganhos com a doença, né? Por isso que Freud fala que nada é mais caro do que a doença e a ignorância, né? Então, temos o benefício primário, que é justamente a fuga para a doença, né? Ficar doente enquanto modo de economia do psiquismo quando dentro de um conflito mental. E aí quando a gente fala que é uma fuga para a doença, a gente não está querendo dizer que o paciente faz de propósito, que foi consciente, né? Que ele adoeceu de forma consciente. Não, a gente sabe que são questões inconscientes desse sujeito, né? E existe o benefício secundário, que além dessa satisfação pulsional que existe com a doença, então o sujeito, ele acha um jeito de adquirir mais vantagens com seu sintoma. É por isso que é tão difícil de o paciente, ele se queixa do sintoma, mas é tão difícil de ele conseguir se livrar desse sintoma. Na análise, vemos a transferência de capital do sintoma para um objeto. E aí o objeto qual é? O analista. Em vez de o sujeito se beneficiar recebendo uma pensão de invalidez por seu sintoma, ele paga e seu capital é transferido ao analista. Além desta transferência de capital em forma de dinheiro, há a transferência de libido, aqui tratada da mesma maneira. Então, o conceito de resistência, que Freud atribui inicialmente ao consciente, resistência ao trabalho analítico de decifração do inconsciente, encontrará a partir da segunda tópica freudiana, que é o eu, isso e supereu, seu fundamento não mais ao nível do eu. Freud descobre que a resistência mais poderosa provém do
na primeira tópica, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Ele acreditava que a resistência vinha do eu, do sujeito. Ele vai entender aqui depois na segunda tópica, id, isso e supereu, id, eu e supereu, né? Ou isso, eu e supereu, ou id, ego e superego. Ele vai entender que a resistência mais poderosa ela provém do isso, do id, ou seja, a resistência em abrir mão do gozo incluído na doença, impedindo os efeitos terapêuticos da análise, podendo até levar à ruptura do vínculo analítico. É só quando o preço é elevado para aquele sujeito, então é para aquele sujeito. Então, um valor que para um sujeito é muito barato, pode ser muito caro para outro sujeito. Por isso que não é um valor fixo, vai depender de como você escuta aí essa questão relacionada ao dinheiro. É só quando o preço é elevado para aquele sujeito que ele pode equivaler ao preço do sintoma, tendo cada analisante, portanto, o seu preço. O analista não pode ter um preço fixo para todo e qualquer um que venha bater à sua porta, pois isto seria situar sua praxis não no registro da libido, e sim no da prestação de serviços. Não no registro da libido, mas no do time is money. E na análise não é assim. Time não tem nada a ver com money, né? A gente tem que observar essas questões relacionadas à libido e satisfação, né? E como o dinheiro aí, ele vai ser condensador também dessas questões. A transferência em análise, além de ser transferência de significante, como explicita em seu algoritmo formalizado por Lacan, o algoritmo dele, é transferência do capital da libido. O analisante paga com o dinheiro e paga à vista ao analista o preço devido por tê-lo constituído como cofre precioso de seus males e bens. O preço tem como função amortecer algo de infinitamente mais perigoso do que pagar em dinheiro, que consiste em dever algo a alguém. O analista também paga. É importante a gente lembrar disso, que não é só o analisante que paga. O analista paga sim. E paga caro, nos diz Lacan, em A Direção da Cura e os Princípios de Seu Poder. Ele paga nos 3 registros, o analista, no simbólico, imaginário e real. Ele paga com sua palavra, que é a interpretação. No registro do imaginário, ele paga com a sua pessoa, prestando-se aos fenômenos decorrentes da transferência, apagando-se como eu, e ele paga a nível do real, com seu ser, em seu ato, anulando-se como sujeito no faz de conta de ser o objeto A para o sujeito.